Boa tarde, pessoal. Me chamo Tatiana Guedes, sou head de produtos aqui na Invest Smart. Estou com a Daniele Guerreiro, que é superintendente da Invest Smart. E hoje a gente está recebendo uma presença ilustre aqui da Gama Investimentos, muito bem representada pelo Bernardo Queima, que é CEO da Gama. Boa tarde, Bernardo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar no evento de vocês. Parabéns, o evento está lindo. Muito legal. A gente também fica muito feliz. A gente está muito feliz, né, Com Dani? toda certeza. Pra gente é uma honra contar com a sua presença. Encontrei com diversos amigos de mercado. Tá um barato o evento de vocês. É uma troca muito boa, né? Super boa. Super boa. Cada ano a gente está evoluindo mais, né? Os Smart Summit estão um sucesso, pessoal. Bernardo, assim, antes da gente começar a falar, né, da estratégia da Gama, dos produtos, do portfólio, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Para quem não te conhece, sei que você tem uma longa trajetória de área comercial. Eu posso dizer que é longa já, não dá para falar que não é longa. Eu comecei no mercado em 99, lá na Icatu Investimentos. Passei pelo BBA um tempo, né, quando o Icatu teve a fusão com o BBA. Depois voltei para a Icatu de novo, participei um pouco da história da construção do asset na Icatu. E quando em 2008, eu com mais outros sócios, a gente resolveu começar um caminho de fazer distribuição de representar gestores para grandes investidores institucionais. Isso foi, aí eu diria, até hoje é o que a gente faz lá na Gama um pouco, né? O que a gente faz na Gama hoje em dia é representar grandes casas internacionais na América Latina. E aí eu tenho o privilégio de representar casas que eu super admirava quando eu comecei minha carreira na parte de investimentos. Então eu fiz administração de empresa, depois eu fiz mestrado em finanças e trabalho com investimentos há mais de 20 anos. Esse é meu dia a dia. E até aproveitando o seu comentário, Bernardo, a gente fala que a gente conversou aqui um pouquinho antes, né, nos bastidores, né, Tati? E provavelmente você já deve ter ouvido muito falar, né? Bernardo, vocês são malucos, né? Investir em renda fixa internacional nesse momento, né, de Selic a 13,75, e mesmo para os nossos investidores que estão iniciando esse caminho de entender o mercado, a gente sabe, a gente está num momento de juros alto, então a gente tem como ganhar dinheiro fácil, né? O famoso 1% ao mês. E conta pra gente aí o que é um pouquinho dessa loucura cheia de oportunidades aí pro pessoal. Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que as pessoas estão começando a ficar, acho que com o belo trabalho de vocês, de assessoria, de ajudar os investidores a montar bons portfólios, né? Porque a gente fala que investir é uma maneira de você construir algo que seja robusto o suficiente para te levar até o seu sonho. E uma das coisas principais quando a gente começa a estudar investimentos é a necessidade de diversificação. Assim, nunca coloque todos os seus ovos numa única cesta, senão você pode perder todos de uma única vez. Perfeito. Então, quando a gente olha para um país, a gente teve uma sorte enorme no Brasil, que várias vezes a gente flertou com o abismo, mas nunca caímos no abismo. Mas eu acho que um investidor que pensa em realmente dar prioridade ao seu sonho, diversificar é uma chave que ele vai certamente ter um portfólio mais seguro do que se ele não tivesse o internacional. Essa é a nossa primeira convicção, que eu acho que é a convicção que a gente chama do estratégico, tá? O tático é que a gente teve no ano passado a maior puxada de juros nos países desenvolvidos nos últimos 40, 50 anos. E isso, obviamente, traz várias oportunidades para a mesa. Então, se você olha hoje a renda fixa lá fora, se você olha os spreads da renda fixa lá fora, muitas vezes pagam mais do que a renda fixa no Brasil. É porque, efetivamente, a gente teve um movimento exatamente ao contrário no Brasil. O Banco Central fez um trabalho muito bem feito, começou a subir a taxa de juros antes. E aí o que aconteceu? Os investidores, como você bem colocou, voaram para a renda fixa. O que fizeram? Muita gente querendo comprar. O que faziam os emissores? Ofertavam um preço menor. Então a renda fixa no Brasil parecia meio que uma ilha nesse mundo cheio de incerteza global. Então os spreads, os prêmios que se pagavam para você correr risco de crédito no Brasil foram diminuindo até um ponto que uma mesma empresa brasileira paga 3 vezes, 4 vezes mais spread de juros, de risco de crédito, do que paga no Brasil. Exatamente por esse fluxo tão grande. Eu acho que nesses momentos faz muito sentido para o investidor pensar, olha, eu devo ter um pouquinho da minha renda fixa lá fora justamente para complementar minha renda fixa local. Essa é um pouco da nossa visão. Então a gente acha que tem uma super oportunidade e algumas vezes até numa relação de risco e retorno melhor do que a renda fixa no Brasil. Pagando mais e tendo um risco, muitas vezes, até menor. Perfeito. Que é a questão da diversificação que é tão importante, né? Aí, assim, Bernardo, falando um pouquinho, né, da estrutura da Gama, né? A gente sabe que o brasileiro ele tem muitas restrições para fazer alocação em ativos no exterior. E a Gama, ela tem democratizado essa questão da alocação no exterior com grandes casas, né? Explica um pouquinho dessa estrutura, quais são as casas que hoje a Gama possibilita o investidor de ter acesso. Isso é um ótimo ponto. A Gama é o resultado
do sucesso desse modelo de negócio de vocês. Até a 2017, a gente lá na HMC, a gente basicamente só falava com grandes investidores institucionais brasileiros, chilenos, peruanos, colombianos e mexicanos. E não falávamos com essa turma que começou a investir, eu diria, há 10 anos atrás. E por que isso é possível? Por que a gente fez isso? Pelo seguinte fator, que a gente viu uma oportunidade muito grande com a tecnologia que estava tendo no Brasil. Então a tecnologia foi super importante. O segundo fator importante é a educação. Você ter um assessoramento de investimento qualificado para mostrar para as pessoas que, olha, existem coisas lá fora que podem complementar o seu portfólio, explicar para eles quem é Oaktree, quem é Bridgewater, nomes que no mercado financeiro são muito reconhecidos, mas que no grande público, no mar dos grandes investidores, não são tão conhecidos assim. E a gente viu ali uma oportunidade, que era o quê? Dar acesso de uma maneira muito eficiente, num preço muito competitivo, ao que os investidores mais sofisticados tinham lá fora. Então, quando você cria uma empresa, né, você tem que ter um valor, uma proposta de valor muito clara. Qual era a nossa proposta de valor? Trazer conhecimento, né? Buscar dessas grandes gestoras que a gente representa esse conhecimento. Esse era o primeiro valor. O segundo era colocar de uma forma tecnológica um acesso que fosse igual ou muitas vezes até mais barato do que os investidores têm lá fora, que o investidor pessoa física poderia acessar lá fora. Então a gente conseguiu trazer para o Brasil investimentos no qual, se você for investir lá fora, você tem que colocar 50, 100 mil dólares, 500 mil dólares, você consegue investir conosco a R$500. Por quê? Porque tem muita tecnologia por detrás, porque tem o assessoramento de vocês para ajudar as pessoas a fazerem as escolhas corretas e porque a gente conseguiu convencer os investidores, as grandes casas de gestão internacionais, que no Brasil tem um mar de oportunidade, que é um país continental, que teve juros altos durante décadas e décadas e qual o investidor manteve 100% do dinheiro aqui. Muito diferente, por exemplo, do que você encontra no México, no Chile, no Peru, na Colômbia, onde os investidores já investem 30%, 40%, 50% no exterior. No Brasil é menos de 1%. Então a gente acha que tem um mar de oportunidades para isso. E foi aí que a Gama foi montada. E aí a gente foi lá para fora exatamente para fazer essa venda, esse convencimento de achar parceiros que tivessem disposição para vir para o Brasil. Esse ano a gente vai comemorar um marco super importante. Vai fazer 5 anos do nosso primeiro fundo. Ah, que legal, que parabéns. É o fundo da Oaktree. Então é para mostrar efetivamente que é uma visão de longo prazo. Então a gente escolhe parceiros que têm essa visão de longo prazo, que a gente sabe que o Brasil tem os seus altos e baixos. E com esse espírito a gente conseguiu atrair uma das maiores casas de gestão de crédito do mundo, que é a Oaktree, o maior hedge fund do mundo, que é a Bridgewater, o maior hedge fund listado da Europa, que é a Man. Então a gente conseguiu atrair várias boas casas com essa ideia de trazer conteúdo, trazer um investimento para o brasileiro que fosse efetivamente de alto valor agregado e que as pessoas pudessem dar os seus primeiros passos investindo muito bem no mercado internacional. Vou até aproveitar seu comentário, Bernardo. Quando vocês decidiram trazer esse tipo de investimento, né, para o investidor local brasileiro, mesmo inicial, como você falou, né, valores extremamente acessíveis, vocês tiveram alguma dificuldade de alguns parceiros, de achar que isso não iria para frente, de que vocês não conseguiriam, porque a gente tem um trabalho educacional muito forte, né? Super. Foi bem interessante, porque os parceiros lá falam, mas o Brasil é promessa há 20 anos, o Brasil é um país grande há trocentos anos, por que agora vai funcionar? A gente falou, porque está acontecendo alguma coisa muito diferente no Brasil, que é você dar acesso a investimentos de qualidade. Isso já estava acontecendo. Vocês já estavam dando acesso, quando eu entrei no mercado financeiro, lá em 99, essas grandes casas independentes que hoje estão acessíveis ao grande público, ao investidor comum, antes era só o ultra high do private do banco X, o ultra não sei o quê. Pouquíssimas pessoas tinham acesso, era super difícil. Você falava, vou investir no Gávea do Armínio Fraga, vou investir na empresa XPTO do ex-tesoureiro Eram super restritos. Quando a gente viu isso acontecendo, vocês dando acesso a esse tipo de casa no Brasil, casas sofisticadas, de gente muito boa, casas independentes de gestão, a gente falou, olha, dá para fazer o mesmo
com as casas internacionais. Então foi um trabalho de convencimento, mas não foi nada fácil. A gente tomou Imaginei. muito não. Imagino, até dado o tamanho, o valor, né, que esse cliente ele tem que fazer de alocação no exterior para poder ter acesso a esses fundos, né? Total. E as casas olhavam e falavam assim, tá bom, mas no melhor cenário, quanto você vai captar? E você falava um valor que tinha que dividir por 5, né? Então fica sempre um valor pequeno hoje em dia. E se a pessoa não tivesse com uma visão de longo prazo, efetivamente essa nossa conversa não ia para frente. E também para a gente foi muito bom, porque você tira os aventureiros de plantão. Sim. Então a gente conseguiu achar ótimos parceiros que falavam assim, Bernardo, eu não estou preocupado com o primeiro ano, eu não estou preocupado com o segundo ano, eu sei que tem potencial e vamos para uma jornada. Jornada planejamento de médio e longo prazo, exatamente, né? Isso. Então, para a gente foi ótimo. Essa dificuldade de Brasil foi muito boa. Foi um ponto que ajudou, né? Ajudou a achar os parceiros corretos. A gente tomou muito não, mas os sims que a gente tomou foram ótimos, porque tiveram vários parceiros e a gente está com... Eu tenho um super orgulho dos parceiros que a gente tem. Isso até me lembra, né, Tati, o que o Samir fala, né? Pense grande, seja grande, sonhe grande. E a gente ter essa paciência, né, de no médio e longo prazo conseguir se consolidar no mercado. Né? Total. Porque é um grande diferencial da Gama. Total. Né? Eu brinco que o nosso namoro com a Bridgewater durou 2 anos e meio, quase 3 anos. Muito legal. De namoro para fechar a parceria, para eles... Fiz várias apresentações lá na matriz dele, várias conversas e tal, até que eles solidificaram a decisão, então conosco já há vários anos. O Ray Dalio teve na Expert com vocês, então assim, foi uma compra institucional, que eu acho que tem muito valor. Da mesma forma que vocês fazem quando vocês fazem aquele assessoria, que você vê que o cliente entendeu, comprou o conceito... valor, né? Enxergou valor, comprou o conceito de longo prazo, comprou a questão de por que faz sentido diversificar os investimentos. Foi a mesma satisfação que a gente teve quando conseguiu esses parceiros. Assim, a gente tem falado muito da Oaktree e da Bridgewater, né, que são gestoras que você, por si só, elas são gestoras super conhecidas e muito reconhecidas aí pelo mercado. Mas não tem como a gente também deixar de falar dos grandes gestores, né, que é o Ray Dalio e também o Howard Marks, né, que cada vez mais têm se tornado mais conhecidos aqui dos brasileiros. Como que é para vocês na Gama trabalhar com nomes tão importantes? Eu diria que é uma grande curtição, um grande barato, assim, porque... quando eu entrei no mercado financeiro, eles eram referência. Sim. Eles eram as minhas referências. Então, assim, antes mesmo de eu fechar a parceria com o Howard, eu já tinha lido o livro dele, já tinha lido o livro do Ray Dalio. Então, pra gente, nos coloca num grau de responsabilidade, num grau de exigência, que eu acho que é muito bom pra Gama. E eu falo isso pro time inteiro. A gente não tem chance de errar. A gente está com os parceiros que a gente sonhou, e a gente tem que corresponder a eles na mesma altura. Então, para a gente é uma satisfação enorme. Assim. Eu passei no ano passado, na Expert, eu passei 3 dias inteiros com o Howard, fazendo milhões de reunião, do café da manhã até o jantar. Foi muito legal. Assim, a experiência dele, a forma de colocar as coisas, a curiosidade de uma pessoa super bem-sucedida aos seus 70 e poucos anos, a vivacidade, a vontade de aprender, a alegria que ele teve na hora de chegar na Expert, ver aquele mundo. Então, pra gente é um prazer enorme, assim, de poder respirar e, obviamente, sugar um pouco dessa expertise. Eu brinco que a Gama, a gente é uma pequena, grande gestora, porque a gente tem lá 20 colaboradores, estamos crescendo, mas os nossos parceiros têm 1.000 colaboradores, 930 colaboradores na Oaktree, mais 1.000 e poucos na MAN. Então a gente tem uma capacidade de você buscar conhecimento numa fonte muito rica. Então pra gente é muito legal, tem sido muito satisfatório trabalhar com gente que você admira, né? É um diferencial, com certeza. Sim, assim, eu tenho muita alegria de poder representar a Oaktree, de poder representar a Bridgewater. Para mim é uma enorme satisfação. Aí voltando um pouquinho para o mundo da renda fixa e também falando um pouquinho dos nossos mestres aí, nossos gestores, o Howard ele fala que ninguém fica rico nem vendendo ou comprando e sim segurando o ativo, fazendo uma comparação, né, com o benefício que o cliente teria da resiliência em investimento, diversificação. Qual o recado que você acha que essa frase dele passa e qual o recado que você consegue passar para os nossos investidores? Eu acho que o investimento é um caminho de longo prazo. Uma vez eu vi uma frase do Warren Buffett, ele falando, olha, as pessoas perguntam por como é que eu fui tão bem sucedido, né? Ou fiquei rico, como é que eu fiquei tão bem sucedido? Porque eu tive paciência, porque eu investi durante 70 anos.
60 anos. Então, você ter resiliência no mercado financeiro faz muita diferença. E o Howard tem o último livro dele, que ele fala como é que você navega através dos ciclos econômicos. E ele fala o quão difícil é prever isso. E que o máximo que você pode fazer é ter um pouco de humildade e saber, eu acho que o ciclo é esse, então eu vou diminuir um pouco o passo. Mas não é que eu vou sair totalmente do jogo. Eu acho que o ciclo está a meu favor, eu vou aumentar um pouco o meu passo. Mas nunca sair do jogo. Porque sair do jogo significa você muitas vezes sair num momento completamente errado. E ocorrer em grandes perdas. Então eu acho que a resiliência do investidor e o investidor pessoa física é mais importante ainda, porque normalmente eles se movem através da manada. Quando eu falo muito com investidores pessoas, eles falam, não, mas eu tenho escutado, eu tenho visto, e a imprensa faz questão de dar destaque para as notícias negativas, para as notícias positivas e exacerbar tanto o positivo quanto o negativo, que é o que vende, né? É o que dá manchete. E aí as pessoas são muito propensas a investir quando a bolsa já subiu por 12 meses consecutivos, ou sacar quando a bolsa já caiu por 12 meses consecutivos, e de repente não está na hora de sacar, está na hora de investir. Investir não é um ato de olhar para o retrovisor, é um ato de olhar para frente, de olhar as perspectivas. É isso que o mercado financeiro faz o tempo inteiro. Então eu acho que essa é a mensagem que o Howard gosta de passar, de você ter primeiro, a humildade de saber que você nunca sabe tudo, que você nunca dá para ter certeza no que você está, mas que o mercado te dá a possibilidade de você, algumas vezes, jogar mais no ataque e jogar mais na defesa. É isso. Mas sempre estar no jogo, sempre estar atento e diversificado. Para você não cometer um erro e sair exatamente do jogo. E perder, muitas vezes, tem alguns estudos que mostram na renda variável, que se você ficar 5 dias de 5 anos fora da bolsa, nos 5 melhores dias, você tem um retorno medíocre. Como é que você vai adivinhar 5 dias em 250 multiplicado por 5? Cara, é super difícil. Então você tem que ter um pouco dessa humildade e que os gringos falam, stay invested, né? Esteja investido. Sim. Eu até me lembro de uma frase sua que você falou, não pode ficar olhando só pro retrovisor, senão a gente acaba batendo no poste, né? Então tem que tomar cuidado. Isso, exatamente. E muitas vezes é isso, né? Que o investidor olha e fala, não, meu investimento foi muito negativo, está negativo, eu vou sair. Mas pode ser o melhor ponto de entrada. Sim. E aí você realiza a perda e perde o retorno a volta toda. E você estava lá justamente para pegar esse retorno. Sim. Então, contar com assessoria, contar com uma visão de longo prazo faz muita diferença nos investimentos. E você vê assim, uma diferença entre o investidor local, né, investidor brasileiro, para o investidor lá de fora? Não. Eu acho que o investidor lá fora, ele não teve o que eu diria o período de juros tão alto. Então o investidor lá fora ele teve que investir já há muito tempo. Então, quer dizer, o investidor lá fora está mais acostumado com o conceito de portfólio, mais acostumado a ter bolsa, mais acostumado a ter várias estratégias de investimento. O investidor brasileiro teve um tal de um CDI que pagava mais de 1% ao mês. Então, acabou tirando um pouco desse investidor a sua exposição ao mercado financeiro, que é o que aconteceu nesses últimos 10 anos, que veio esse crescimento de você investir bem. Mas se você olhar o comportamento do investidor gringo, pessoa física, com o investidor brasileiro, pessoa física, é muito parecido. Eu estudei na PUC, no meu mestrado na PUC eu fiz, a minha dissertação foi sobre comportamento do investidor. Sim. E todas as coisas que eu olhava lá fora, né, que eu via das teses, dos papers sobre comportamento do investidor gringos, quando eu aplicava no Brasil, o comportamento era basicamente o mesmo. Então você sabe o que você está falando, realmente sua tese foi isso. Minha dissertação eu estudei um pouquinho sobre o comportamento do investidor e eles são muito similares. Uhum. A grande questão é que o brasileiro está mais acostumado com a renda fixa. Sim. E só estar na renda fixa, e menos acostumado com a renda variável. O investidor americano está mais acostumado com a renda variável. Então o investidor americano tem um pouco de visão de que se a bolsa caiu demais, pode ser o momento de comprar. Então ele está um pouco mais habituado. Mas o comportamento, de uma forma geral, mais macro, é meio parecido. Por isso que eu acho que é tão importante a consultoria.
Bernardo, eu queria agradecer, né, eu e a Tati, né, novamente pela sua presença. Assim como você falou do orgulho, né, de trabalhar com pessoas tão importantes, pra gente é uma honra poder estar aqui conversando com você. Obrigada pela oportunidade, também por estar aqui com a gente nesse evento maravilhoso. E eu queria pedir para você fazer as considerações finais para o nosso público, por favor. Eu queria também, só interrompendo. Claro, Tati. Perdão, assim, se você puder também deixar para as pessoas que estão nos ouvindo uma indicação de algum livro que eles possam entender um pouco mais de diversificação no exterior, fique à vontade, tenho certeza que eles vão gostar. Adorei. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Para a gente é um enorme prazer e uma honra participar de uma história de sucesso como vocês têm, uma história de sucesso que vocês estão criando. Então, para a gente da Gama estar no Smart Summit é uma honra. Tá? Ano passado a gente veio, esse ano a gente está aqui, espero estar no próximo ano. Obrigado pelo convite. Com certeza, obrigada. Sobre livro, eu acho que o primeiro livro que o investidor deveria olhar com bastante carinho é o livro do Howard, O Mais Importante para o Investidor. Tem várias dicas muito interessantes de controle de risco, de como você olhar para o portfólio, como você diferenciar a sorte da competência. Muitas vezes, quando você olha só retorno, você pode beneficiar a sorte e não a competência. O cara que fez um bom trabalho gerenciando o risco, estando diversificado, pode estar rendendo menos no momento de bull market, esse mercado que está todo mundo eufórico, e ele pode ser um cara ótimo para o mercado de bear market, os mercados mais duros, e aquele cara que foi o melhor no bull market pode ser um desastre no mercado. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. Eu acho que esse livro é uma super ajuda. Já li várias vezes. Muitas vezes, quando as pessoas pedem para a gente fazer uma nova conversa sobre o livro, eu falo, deixa eu ler de novo. Aí eu vou lá e leio de novo. Mas lê com prazer, né? Lê com prazer. E eu acho que, deixando a mensagem final, pensem em investimento. Da mesma forma que a gente recebia a dica dos nossos avós, que eu recebi da minha mãe várias vezes. Cara, não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Tem chance de chover, leva o casaco. Esteja aquecido. Então, essas máximas que a gente vê no dia a dia são as máximas que a gente escuta para investimento. Você você trabalhou tanto, lutou tanto para construir a sua poupança, a sua reserva financeira, não seja negligente com ela. Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade com ela, seja prudente, e a prudência é a diversificação. Perfeito. E você estar em outras geografias te dá a possibilidade de você participar de outras histórias de sucesso. Então, pense sempre na diversificação internacional como uma forma de você tornar o seu portfólio mais robusto. E, matematicamente, tem um prêmio Nobel que prova isso, que é Markowitz, que ganhou um prêmio Nobel na década de 70 ou 80, provando exatamente isso, que a diversificação é um almoço grátis que os investidores não deveriam deixar de obter, que está na mesa. Basta estudar, basta ter assessoria, basta buscar construir um portfólio mais robusto. Perfeito. Novamente, muito obrigada, viu, Obrigado Bernardo? Obrigada a vocês. todos que estão nos assistindo. Obrigada, Boa tarde. gente. Não sabia se eu tinha que olhar para